do Senhor, queridos irmãos, iremos falar de mais um foco na leitura diária da nossa lição de adulto, desse segundo trimestre, publicada pela CPAD. E o tema central da nossa lição, a qual vamos estar estudando, é relacionamento em família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. E a nossa lição, irmãos, a qual vamos estudar é a lição de número 1, cujo tema é quando a família age por conta própria. E a nossa leitura diária, como eu falei, cada dia tem uma leitura diária. E a nossa leitura diária, irmãos, vamos tratar de dois temas. De segunda a sábado tem essa leitura para nós estarmos fazendo, cujo tem o texto e tem um tema. E vamos tratar de dois hoje. Primeiro, Deus cumpre a promessa. E segundo, mentores espirituais da própria casa. E os textos se encontram em 1 Reis, capítulo 8, versículo 56, e 1 Timóteo, capítulo 3, verso 5 ao 6. 1 Reis, meus irmãos, capítulo 8, verso 56, nos diz assim: Bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo Israel, segundo tudo o que disse. Nenhuma só palavra caiu de todas as suas boas palavras que falou pelo ministério de Moisés, seu servo. 1 Timóteo, capítulo 3, versos 5 e 6, nos diz assim: Pois se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? O bispo não deve ser alguém convertido há pouco tempo. Se for, ele ficará cheio de orgulho e será condenado como o diabo o foi. Irmãos, nós vemos aqui em 1 Reis, capítulo 8, verso 56, Deus cumpre a sua promessa. Salomão, ele louvou ao Senhor. Ele disse: Bendito seja o Senhor, Deus que deu paz ao seu povo, como havia prometido. Ele tem cumprido todas as abençoadas promessas que fez por meio do seu servo Moisés. Salomão, irmão, nós vemos ele louvando ao Senhor, e ele orou por seu povo. E sua oração, irmão, ela tornou-se, vamos dizer assim, um padrão para nossas petições, para as nossas súplicas a Deus. Veja só, primeiro, nós vamos ver Salomão fazendo aqui 5 pedidos básicos para que nós também venhamos fazer a cada dia na nossa vida. Primeiro pedido, Salomão pede o quê? A presença constante de Deus. No versículo 57, nele diz assim: O Senhor nosso Deus seja conosco como foi com nossos pais. Não desampare e não nos deixe. Veja, irmãos, como Salomão pede aqui, que a presença de Deus esteja constante com eles. Aleluia. Que o Senhor, Deus esteja com ele, que não desampare. Então que nós venhamos pedir isso, irmão, a Deus, para que Deus esteja em nossas vidas, para que Deus esteja em nossos lares, para que Deus esteja em nossas famílias. Louvado seja Deus. O segundo pedido, Salomão, ele deseja fazer a vontade do Senhor. Aleluia. Ele diz assim, irmãos, no verso 58, inclinando a si o nosso coração. Ele disse: Senhor, inclina o nosso coração, para que nós venhamos poder andar em todos os seus caminhos. Então, Salomão tem o desejo, irmão, de fazer a vontade do Senhor e em tudo.
tinha esse desejo em seu coração para fazer a vontade do Senhor como Salomão. Terceiro, Salomão, irmãos, ele tem o desejo, aleluia, e pede habilidade para quê? Para que ele venha obedecer aos decretos e às ordens de Deus. Glória a Deus. Ele diz assim, no verso 58 também ele diz, né? No verso 58, ele pede que Deus lhe ensine a obedecer seus decretos, né? E seus mandamentos. Aí no verso 4, Salomão, a quarta coisa que Salomão pede é a ajuda relacionada a quê? A cada necessidade diária que ele tinha. No verso 59 do capítulo 8, ele diz assim: e que estas minhas palavras, com que supliquei perante o Senhor, esteja perto diante do Senhor. Louvado seja Deus, nosso Deus, e de dia e de noite, para que execute o juízo do seu servo e o juízo do seu povo Israel, a cada qual no dia, ou seja, no seu dia. E quinta coisa que Salomão pede, irmão, é a expansão do reino de Deus para o mundo inteiro. Nós estamos pedindo isso, irmãos? Que Deus venha expandir, né, o seu reino para o mundo inteiro. Veja aqui, irmão, que Salomão ele diz assim no verso 60 do capítulo 8: para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e que não há outro. Salomão estava aqui pedindo a expansão para que todos os povos da terra soubessem que somente Deus era Deus e que não havia outro Deus a não ser Ele. Louvado seja Deus. Então, irmãos, estes pedidos de oração são igualmente importantes em nossos dias. Porque quando nós oramos por nossa igreja ou por nossa família, nós podemos, irmãos, fazer estes mesmos pedidos ao Senhor. Aí eu pergunto, você tem orado pela sua família? Você tem orado, aleluia, pela igreja onde você congrega? Para que Deus venha abençoar, para que Deus venha, aleluia, colocar esse desejo em cada coração da presença dEle, para que a presença dEle esteja em nosso meio. Louvado seja Deus. Ore, irmão. Peça a Deus, porque Ele é aquele que cumpre as suas promessas. Ele cumpre aquilo que Ele prometeu para o seu povo. Aí nós vemos o segundo tema da nossa leitura diária, é mentores espirituais da própria casa. Você é um mentor. Você está responsável para ensinar o seu filho. A Bíblia diz, irmão, ensina teu filho no caminho em que deve andar. Porque lá na frente, irmão, ele não vai se desviar. E 1 Timóteo, capítulo 3, versos 5 e 6, diz assim: pois se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja? O bispo, ele não deve ser alguém convertido há pouco tempo. E se for, ele ficará cheio de orgulho e será condenado como o diabo foi. Veja só, irmãos. Queridos irmãos, os trabalhadores e voluntários cristãos, às vezes, cometem, sabe o que? O erro de pensar que seu trabalho é tão importante que eles o usam como justificativa para ignorar suas famílias. Irmão, não podemos ignorar as nossas famílias, porque você veja que nós somos responsáveis para administrar a nossa família, para cuidar.
Se não cuidamos bem das nossas famílias, não temos como cuidar bem da obra de Deus. Para estarmos bem na obra de Deus, precisamos estar bem com as nossas famílias. Não seja ignorante, não ignore a sua família. Cuide bem da sua família, que Deus vai lhe abençoar e você vai cuidar bem da igreja, aonde você lidera algo. Porque a liderança, irmão, espiritual, porém, ela deve começar onde? Em nossa casa. Em nossa casa, irmão. Você tem liderado bem espiritualmente a sua casa, a sua família? Glória a Deus. Porque se um homem, irmão, não está disposto a cuidar, disciplinar e ensinar seus filhos, não está qualificado para liderar a igreja. Infelizmente, não permita que suas atividades voluntárias diminuam suas responsabilidades familiares. Porque tem pessoas, irmão, que por fazerem atividades voluntárias, principalmente na igreja, aí eles fazem o que? Eles diminuem suas responsabilidades em família. E isso não pode acontecer, meus irmãos. Veja só, aí Paulo vai dizer a Timóteo, né, que o bispo ele deve ser alguém experiente. Porque os novos crentes, eles devem se tornar seguros e fortes na fé antes de quê? De aceitar posição de liderança na igreja, irmão, porque não é fácil. E muito frequente a igreja que tem falta de obreiros, né, irmão, coloca prematuramente novos crentes em posição de responsabilidade. Às vezes as pessoas não têm estrutura para gerenciar aquilo que foi colocado em suas mãos, e às vezes, né, muitos colocam. Quando Deus põe a mão, aí nós vamos ver que não vai dar certo, né? Paulo falou, né, que um novo convertido não pode ser colocado como um bispo, um líder. Senão, às vezes, quem sabe o orgulho, como diz aí, vai tomar conta do seu ser e vai acontecer o que a palavra de Deus diz. Então, a nova fé precisa de tempo para amadurecer, irmão. Precisamos de tempo, dar tempo, aleluia, para as pessoas amadurecerem. Através do que? Da palavra de Deus ensinada. Glória a Deus. Através dos cultos de doutrina, através do culto de ensinos e escola bíblica, irmão, para que eles venham amadurecer e assim, aleluia, se tornarem líderes. Os novos crentes, eles devem servir sim, mas não devem ser colocados em posição de liderança até que estejam firmes na fé, demonstrando um sólido estilo de vida, irmão, cristão, e conhecimento da palavra de Deus. Como eu vou ser alguém que está na frente se eu não tenho conhecimento da palavra de Deus? Porque para que nós venhamos destruir, nós precisamos, aleluia, ter conhecimento da palavra, irmão, para que nós possamos destruir as outras pessoas através da palavra de Deus. Os crentes mais jovens que são escolhidos para a liderança, eles precisam se precaver contra os efeitos, irmão, prejudiciais do que? Do orgulho. Porque o orgulho, irmão, é algo fatal na vida de alguém. Nós vamos ver, irmão, na palavra de Deus, o que acontece com alguém que é orgulhoso. Porque este poder
poder, irmão, seduzir, o orgulho, ele pode seduzir nossas emoções e obscurecer a nossa razão. Glória a Deus. Que Deus, irmão, venha ter misericórdia. Então, pode tornar aqueles que são imaturos suscetíveis à influência de pessoas inescrupulosas, irmãos. O orgulho, irmão, e a vaidade, né, foram a causa da ruína do diabo. E ele usa o orgulho como uma armadilha para as pessoas. Cuidado, irmão, com o orgulho. Não deixe o orgulho tomar conta da sua vida. Nós somos apenas vasos, instrumentos na mão de Deus. Sem Ele, nós não somos nada. Sem Ele, nós não podemos nada, irmão. É Ele quem nos dá a capacidade. É Ele quem nos dá a sabedoria para, louvado seja Deus, falar do seu amor, falar da sua palavra, louvado seja Deus, ensinar as pessoas. Aí nós vemos aqui mentores espirituais da própria casa. O que é um mentor, irmão? Um mentor é uma pessoa responsável pelo desenvolvimento ou idealização de algo cuja prática influencia os comportamentos de uma outra pessoa. Ei, você é um mentor na sua casa. Você é um mentor para a sua família. Ali você está responsável pelo desenvolvimento dos seus filhos, da sua família. Louvado seja Deus. Você tem de ser influenciador para que venha influenciar a sua casa, a sua família, a obedecer, a estar na presença de Deus. Louvado seja Deus. Amém? Então que Deus abençoe você e a sua família e que a graça do Senhor Jesus esteja sempre derramada na sua vida. Amém? Que Deus abençoe a todos. Eu vim aqui falar contigo, pois sei que és meu amigo.